Vossa Excelência disporá de 5 minutos, deputado João Henrique, mais 25. Assustei aqui, presidente. Senhor presidente, colegas parlamentares, venho aqui na tribuna da Assembleia Legislativa hoje apresentar um projeto de decreto legislativo que susta a aplicação da resolução da Secretaria Estadual de Saúde, de número 124, que dispõe sobre a apresentação da declaração de vacina atualizada, denominada DVA, no ato de matrícula nas unidades educacionais de ensino do Mato Grosso do Sul, seja rede pública e rede privada, de maneira ampla, e que estabelece consequências para a falta da entrega ou da comprovação de matrículas. E veja, quero iniciar esse debate e pedir a Vossas Excelências a assinatura do nosso requerimento de urgência para a tramitação desse decreto, porque essa resolução, ela exorbita a competência e o ato do poder regulamentar do governador e de seus secretários. Quero explicar que o PT, através do presidente Lula, introduziu a vacina da Covid, ainda que em caráter experimental e sem lidar com as consequências e os reflexos de que a introdução obrigatória promova nas nossas crianças e adolescentes no PNI, que é o Plano Nacional de Imunização. Perceba, a gente sabe que o Brasil é um país referência na questão de imunização. Então, nós estamos aqui especificamente falando agora dessa vacina experimental da Covid para crianças e bebês, porque não há consenso em relação a essa vacina, de modo que a decisão deve ser inteiramente dos pais. Então, é preciso ter coerência, bom senso e dar liberdade aos pais para decidir da questão da vacinação, principalmente no ato da matrícula escolar. Muitas pessoas podem dizer assim, olha, mas em janeiro o governo Lula colocou no PNI a vacina da Covid, de maneira que o PNI constitui mera recomendação para os pais. Porém, é preciso fazer um estudo apurado sobre a matéria para entender, deputado Lídio, deputado Rachioca, que, na verdade, nós temos leis no Brasil, qual o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê que uma vez uma autoridade pública edite uma recomendação, ela se torna, deputada Mara Caseiro, de caráter obrigatório, sob pena desse próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, punir os pais por essa decisão. Então, veja, deputado Pedroso Neto, quero colocar aqui, ó, a lei federal, o artigo 3º, que trata do Programa Nacional de Imunização, diz que o seguinte, cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de Imunizações, que definirá as vacinações, inclusive as de caráter obrigatório, deputada Mara. Fazendo a leitura do ECA, no artigo 14, parágrafo 1º, diz o seguinte, parágrafo 1º, é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Então, veja, a decisão do governo federal de colocar no PNI uma vacina experimental passa a trazer uma obrigatoriedade para todas as crianças e adolescentes que são tutelados pelo Estatuto da Criança e dos Adolescentes. E veja, nós estamos ali com penas, inclusive, de destituição do poder pátrio dos pais em casos acima de recomendações moderadas. Agora, na época da pandemia, da Covid, não podia a Organização Mundial da Saúde, deputada Mara, editar uma norma. Era uma notícia que nós tínhamos que seguir tudo aquilo que dizia a OMS. E hoje,
ninguém fala, deputado Pedroso Neto, que a própria OMS não recomenda a obrigatoriedade da vacina da Covid, muito menos para crianças, porque nunca eles foram o público-alvo de vacinação da Covid. Ou nós todos aqui sofremos um apagão e esquecemos que na época da pandemia começou de cima para baixo, sendo uma conversa que se transformou em vários estudos hoje, inclusive da FDA nos Estados Unidos, de que as crianças são imunes. São imunes ao vírus, mas não são imunes aos efeitos colaterais das vacinas experimentais. Quero frisar e dizer, crianças desenvolvendo, deputado Pedroso Neto, deputado Lídio Lopes, miocardite. A pena para uma criança, e eu digo pena porque é uma condenação para uma criança que recebe um diagnóstico de miocardite, é trocar o seu coração. Então, por óbvio que alguns elementos precisam aqui ser falados para que eu possa ganhar apoio de vossas excelências, ou caso o governador não queira ver a sua resolução derrubada aqui na Assembleia, tendo seus efeitos suspensos, que revogue. Porque o Brasil, deputado Neno Razucchi, é o único país que ainda trabalha com a obrigatoriedade da vacina para a Covid para crianças. Hoje, a Covid parece-nos ser menos perigosa para crianças saudáveis do que uma gripe. A taxa de mortalidade por Covid-19 em pessoas com menos de 14 anos era apenas de 0,3% ou 0,1%. Ou seja, percebam, essa taxa de letalidade talvez seja a mesma taxa de letalidade de uma pessoa que vai a um supermercado no interior, que muitas das vezes nem farmácia tem disposta 24 horas e compra um paracetamol. Agora, eu submeto as crianças a uma vacina experimental sendo avalizado pelo governo do Estado, porque o governo Lula, em janeiro, colocou no PNI. Será que ele realmente sabe que existe um Estatuto de Criança e Adolescente que vai tornar obrigatório? Será que ele sabe que a OMS diz que não é recomendado a obrigatoriedade da Covid? Todos os pais que têm filhos nas escolas, nas creches, estão sendo notificados a apresentar esse instrumento que o governo do Estado mudou de nome, porque em outros estados eles estão chamando de atestado. Para não chamar de atestado aqui, que atestado é algo que você tem que dar uma comprovação, vamos enganar a população, troca de nome, é o DVA, que é a mesma coisa que o atestado, mas é uma declaração de vacina atualizado. É preciso colocar para a população que o plano de imunização da Covid, dessas vacinas, ainda aquelas de mRNA, compreende, na sua plenitude, não é uma dose, são 3 doses. Então, nós estamos submetendo um público que nunca foi alvo, nem mesmo na pandemia, a uma vacina experimental, repetida de maneira reiterada 3 vezes por ano, para que ele possa estudar. Os efeitos colaterais, na própria bula de vacinas como a Comirnaty, a Pfizer-BioNTech, ainda que não bem estabelecidos, mas colocam como efeito colateral preocupante inflamação do coração e do seu revestimento, miocardite e pericardite, especialmente nos meninos. E quem é que diz isso? A própria bula, que eles, na época da pandemia, disseram que forneceriam, mas sem se responsabilizar pelos efeitos colaterais. Ainda aquelas convulsões retratadas nos estudos que seguiram a aplicação dessas doses. É importante dizer que as associações de bioética, que representam quase que 100 programas espalhados na América do Norte, reverteu
a sua posição anterior, declarando agora em seus enunciados que apoia as decisões de encerrar a obrigatoriedade de vacinas para a Covid. E a toda poderosa Organização Mundial da Saúde, não querendo ter a sua digital colocada sobre crianças condenadas a ficar sem coração, dizendo que não apoia também a implementação da obrigatoriedade para vacinas da Covid-19, recomendando agora que é melhor trabalhar com campanhas informacionais e acessibilidade das vacinas. Quero dizer para Vossas Excelências que nosso gabinete promoveu um estudo esquematizado daquilo que é permitido ou não pelo Supremo Tribunal Federal, e nós temos uma proteção muito séria sobre a inviolabilidade do corpo humano. E quem rege o corpo humano de seus filhos, tudo que entra nele, são os pais, e esse direito está sendo violado por uma resolução. E percebam que o Plano Nacional de Vacinação permite que o governo do Estado, com audiência prévia do Ministério da Saúde, aquilo que não aconteceu ainda, propor medidas legislativas. Quando eu ouço legislativa, eu tenho uma pequena impressão de que eles estão ali falando ou querendo consultar. Não é possível que não. A Casa Legislativa maior do Estado de Mato Grosso do Sul, a Assembleia, que não foi ouvida em nenhum momento para que editasse essa resolução absurda, violando a competência dessa casa, porque eu tenho certeza que Vossas Excelências têm filhos, têm base, têm pessoas que não querem ser obrigadas a vacinar o seu filho para que eles possam estudar. Por quê? Nós temos aqui a violação ao direito à educação e à vida, que são os maiores pilares da Constituição Federal. Deputado, acabou o seu tempo, 11 horas. Para concluir a minha fala, presidente, são pilares da Constituição Federal que estão em conflito através dessa resolução do governo do Estado. Essa ação direta de inconstitucionalidade do Supremo, ela diz que para haver a vacinação compulsória, que é diferente da vacinação forçada que estão querendo impor, há que se observar alguns requisitos, dentre eles tenham como base evidência científica e análise estratégica pertinentes, que sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente, que tenham atendido os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Apenas para encerrar a minha fala, digo que nem se quisesse vacinar todas as crianças no Estado, hoje teriam nos postos essa vacina experimental para ser vacinada, como pode ser tornada obrigatória. Desculpa, presidente, o deputado do PT, Pedro Kemp, roeu aqui, não acorda, roeu o nosso tempo aqui, Pedro, mas apenas para concluir, é que nem mesmo a quantidade de doses de vacina estaria disponível. Então, isso não pode ser obrigatório, nós somos contra e estamos coletando apoio para que suste imediatamente essa resolução da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Mato Grosso do Sul. Os colegas que quiserem apoiar, assinar nosso requerimento de urgência, bem como o requerimento, o projeto de decreto legislativo, fiquem à vontade. Obrigado, senhor presidente, obrigado pela compreensão, pela pertinência. O tema é de importância para o debate, então agradeço a Vossa Excelência que conseguiu estender um pouquinho a minha fala, que eu queria, deputado Pedro Ocean Neto, ter um pouquinho mais de tempo para detalhar a importância desse PDL, projeto de decreto legislativo que susta a resolução 124 da Secretaria de Saúde. Obrigado.